Boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui da Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje, dia 2 de julho de 2022, nesse horário, às 16 horas, nós estudamos essa obra, que é as Epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. Esse livro é do Antônio César Perry de Carvalho, é uma publicação da editora O Clarim. E hoje nós vamos iniciar o estudo das Epístolas aos Efésios, que tem como subtítulo Os Filhos da Luz. É o capítulo 15 desse livro. Então, antes de iniciar o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa companheira Ana Constantino ligar o microfone e fazer a prece. Por favor, Ana. Vamos elevar o pensamento ao Pai, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, ao mentor da casa, Francisco de Assis, para mais um estudo da tarde de hoje. E pedimos, Pai, a presença do Mestre, dos nossos mentores, que possamos, nesse momento, estar conectado com o alto, através do ensinamento de Jesus. Que possamos também aprender cada vez mais e colocar em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E agradecemos essa oportunidade de estudo, de reflexão. Que a paz e o amor de Jesus reine em nossos corações, nos nossos lares. Que a luz do Divino Mestre ilumine a nossa caminhada, a caminhada de todos nesse planeta de prova e expiação. Que assim seja. E pedimos a permissão para iniciar o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Um instantinho aqui. Então, tá bom. Então, meus amigos, vamos dar início aqui aos nossos estudos. Vamos começar fazendo a leitura aqui no livro, né? Epístola aos Efésios, os Filhos da Luz. Deixa eu só colocar aqui uma coisinha rapidinho. Então, vamos lá. Então, aqui diz assim, a Epístola aos Efésios, eu estou iniciando a leitura no livro, tá? Nesse livro aqui. A Epístola aos Efésios foi escrita por Paulo em Roma, entre os anos 61 e 62 depois de Cristo. Quer dizer, 60 anos mais ou menos após a morte de Jesus. A cidade era o principal porto e o maior centro comercial da região. A ação de Paulo em Éfeso começou provavelmente no ano 52 depois de Cristo. Paulo passou 3 anos na cidade. Isso está narrado lá no livro de Atos, capítulo 20. E depois deixou Timóteo por lá. E Timóteo é que foi dar continuidade ao desenvolvimento da igreja, tá? Ele passou 3 anos em Éfeso e aí depois fundou a igreja e deixou Timóteo com a responsabilidade da igreja. Mas havia muita conturbação no início dos grupos cristãos. Haja vista a citação de grande resistência a Paulo, como episódio do motim no teatro. Que depois, eu vou até pedir, Denise, já que você está com Atos aí, dá uma lidinha e... Não, deixa, não precisa, porque a gente vai ler quase tudo isso. Aí eu vou pedir até para você dar uma esticadinha, na hora que você ler, você ir lá até o 41, porque você vai ler até o 31, né? Aí eu peço para você esticar até o 41. E a anotação do próprio apóstolo, combater as bestas selvagens em Éfeso. Essa aqui é interessante. Vamos abrir aí, eu não tinha pedido não, mas
ele fala aqui é muito interessante, porque Éfeso, por ser uma cidade portuária, vamos imaginar cidade portuária. Primeiro, é uma cidade muito rica, porque os navios comerciais passam por ali. Então, o comércio é muito grande. Além de o comércio ser muito grande, tem muita riqueza, né? Tem muita riqueza, muitos comerciantes fazem negócios. Mas tem outras coisas também, que a gente sabe que cidade que é perto de porto é uma cidade onde há muito o quê? Muita presença de. Hoje em dia seriam de boates, essas coisas, né? Mas naquela época seriam de casas de prostituição, tanto casas de prostituição de bem classe baixa, como haveriam também para os ricos e poderosos. Por isso que ele diz aqui, ó, mas havia muita conturbação logo que os grupos cristãos foram fundados. Haja vista a citação de grande resistência a Paulo. Muita gente não aceitava Paulo em Éfeso. Como o episódio do motim no teatro, que nós depois vamos ver, e a anotação do próprio apóstolo, quando ele fala em combater as bestas selvagens em Éfeso. Então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 32, ele vai dizer assim, eu vou começar no 31. No 31, começa assim, diariamente, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 31. Aí ele diz aí, diariamente estou exposto à morte. Tão certo, irmãos, quanto vós sois a minha glória em Jesus Cristo, nosso Senhor. De que me teria adiantado lutar contra os animais em Éfeso se eu tivesse apenas interesses humanos? Se os mortos não ressuscitassem, comamos e bebamos, pois amanhã morremos. Então ele fala aqui, ó, de que me teria adiantado lutar contra os animais em Éfeso? Ele está falando aqui de lutar contra cães, cachorros, leões? Não, claro que não. O Antônio César Perry coloca aqui, ó, combater as bestas selvagens em Éfeso. Então, quando o Paulo de Tarso fala aqui de que me teria, no versículo 32, eu não sei como é que está escrito no seu, Ana Constantino, o 32. Para mim, de que teria cantado contra as feras em Efésio. Lê novamente. Se eu tivesse apenas Ana, lê só o 32. Lê devagarzinho, porque picotou um pouquinho. Bom, temos que fazer a depois, né? Amanhã de manhã fazer isso. Né? Tá bom. Para mim, de quem teria adiantado lutar contra as feras em Efésio se eu tivesse apenas interesses humanos? Se os mortos não ressuscitam... Anda, não precisa não, é só 32. Denise, como é que está a sua 32? O 32. Lê aí para mim. Está desligado o microfone, Denise. Se por motivos humanos lutei com as feras em Éfeso, de que me serviu? Tá, feras também. Fala assim, de que me teria adiantado lutar contra os animais, contra as feras em Éfeso? Esses animais, essas feras, não são animais irracionais. São contra aqueles que queriam combatê-lo, que não o aceitavam. Eloá, você viu o teu WhatsApp? Mandei uma mensagem para você no WhatsApp, para deixar a Bíblia aberta
na carta aos Efésios, tá? Botei a mensagem para todo mundo no WhatsApp. Então, é isso que ele está falando aqui, que o Antônio César Perry está falando. Eu vou ler de novo o início do texto do Antônio César Perry. Vou lá ler de novo. Ele diz aqui, ó. A Epístola aos Efésios foi escrita por Paulo em Roma entre os anos 61 e 62 depois de Cristo. A cidade era o principal porto e o maior centro comercial da região. A ação de Paulo em Éfeso começou provavelmente no ano 52. Paulo passou 3 anos na cidade e depois deixou Timóteo por lá. Mas havia muita conturbação no início dos grupos cristãos. Haja vista a citação de grande resistência a Paulo, como o episódio do motim no teatro, e a anotação do próprio apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 32, combater as bestas selvagens em Éfeso. Então, ele não está falando aqui de combater leões, é de combater homens. Homens que não o aceitavam e não aceitavam a palavra do Cristo. E ele chama esses homens de bestas selvagens. Então, como nós falamos, Éfeso era uma cidade portuária muito rica e havia muita, o que eles chamavam na época, devassidão e culto aos ídolos pagãos. Então, quando ele chega em Éfeso, ele é combatido. Ele é combatido. Tanto que ele levou 3 anos em Éfeso para conseguir fundar a igreja. Foram 3 anos. Só depois de 3 anos vivendo em Éfeso que ele conseguiu fundar a igreja e deixou os cuidados de Timóteo. Aí, continuando aqui no livro do Antônio César. Essa cidade tem um referencial importante. Devido às perseguições em Jerusalém, João conduziu Maria à cidade de Éfeso, no ano de 36 depois de Cristo. Foi para onde João foi morar com Maria depois que Jesus morreu. Maria morreu no ano 46 depois de Cristo, com 64 anos, mais ou menos, né? Na montanha de Bilbu, naquela região. O apóstolo João também se surpreendeu com o fato de que alguns cristãos houvessem adotado práticas pagãs. Então, veja só como a coisa era complicada lá. Os próprios cristãos lá adotavam práticas pagãs. João ali residiu até sua morte, em 103 depois de Cristo. Há dúvidas e registros históricos de pesquisadores de que Paulo talvez não teria conhecido Maria. Éfeso tornou-se um dos maiores centros do cristianismo nos primeiros séculos. Mas foi mais... Alguns historiadores dizem que Paulo não conheceu Maria, mas já está mais do que provado que ele conheceu sim, que foi com ela que ele foi adquirindo conhecimentos mais profundos sobre Jesus. Então, como eu pedi a alguns de vocês, eu pedi para todos, né, deixarem a Bíblia aberta na carta aos Efésios. E pedi para algumas pessoas, para pedir para a Carmen fazer uma citação. Aí, uma das citações da Carmen eu passei para a Ana, e as outras a Denise, e a gente vai trabalhar muito carta aos Efésios. Mas eu vou começar, esse nosso trabalho vai ser com um PDF que eu vou abrir aqui, tá? Para a gente conversar um pouco sobre isso. Essa carta é de muita importância mesmo. Então, tá aqui. Carta aos Efésios. A carta aos Efésios é uma das epístolas escritas por Paulo, desde as saudações aos destinatários até as saudações finais. Então, é uma carta da qual ele participou intensamente. Teve uma ajuda aqui ou ali de Timóteo, como era comum, mas o texto realmente, ele participou muito da realização dessa carta. Essa carta de Paulo aos Efésios traz ensinamentos importantes aos cristãos, tá? Enfatizando as bênçãos espirituais
resultantes da obra da redenção e as implicações de ser a igreja de Cristo. Então, tem implicações muito importantes nessa carta. A carta aos Efésios é uma das cartas da prisão, ou seja, ela está entre as cartas de Paulo que foram escritas quando o apóstolo esteve aprisionado pela primeira vez em Roma. Então, nós temos 4 cartas que foram escritas da prisão. Carta aos Colossenses, a carta aos Efésios, carta aos Filipenses e carta a Filemon, que nós estudamos, né? Então, essas 4 cartas são conhecidas por cartas da prisão. Quem quiser anotar, até anota isso, que para estudo futuro, talvez já precisar. Cartas da prisão, carta aos Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemon. Ele escreveu enquanto estava preso. Paulo, o velho, ele tinha esse apelido, né? Paulo Velho está preso em Roma, confinado em uma prisão domiciliar, sempre vigiado por pelo menos 2 soldados romanos. Quando ele escreve essa carta, ele está em Roma e ele consegue uma prisão domiciliar. Então ele fica em casa e quem está com ele é Lucas. Lucas, Timóteo estão acompanhando Paulo nessa prisão domiciliar, tá? Então, sempre vigiado por pelo menos 2 soldados romanos. E qualquer um que quisesse entrar na casa, os soldados tinham que saber quem eram, tá? E ele, mesmo estando em prisão domiciliar, sendo vigiado de noite por pelo menos 2 soldados romanos, ele não desiste de anunciar o poderoso evangelho que liberta os encarcerados da prisão de Satanás. Que prisão é essa? É a prisão da ignorância. É a prisão das sombras. Então, ele já sabia que para ele estar sendo vigiado de noite por 2 soldados romanos, dentro da casa dele, quer dizer, os soldados ficavam na porta, né? Ele sabia que estava chegando a hora dele morrer. Mas mesmo assim, ele continua divulgando o evangelho, escrevendo cartas para libertar os encarcerados, que éramos nós, né? Da prisão de Satanás, que é a prisão das sombras, que é a prisão da ignorância. Esta carta não foi escrita para enfrentar qualquer heresia ou problema nas igrejas. Ela foi enviada pelas mãos de Tíquico. Vamos abrir aí, como eu pedi a vocês, na carta aos Efésios, no capítulo 6, para a gente relembrar quem é Tíquico. Vamos lá. Todo mundo está com a carta aos Efésios aberta aí que eu pedi, né? Então, vamos lá. Capítulo 6, versículo 21 e 22. Lá no finalzinho do capítulo 6. Tá? Notícias pessoais e saudação final. Já está no finalzinho da carta. Ele diz assim, ó. Para saberdes o que se passa comigo e o que é que eu estou fazendo, envio a vós Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor. Tá? Ele vos dirá tudo o que se passa entre nós e leva a minha exortação aos vossos corações. Foi Tíquico também, se eu não me engano, que levou a carta aos Colossenses. Então, esse Tíquico era um grande amigo dele. Tá? Então, essa carta aos Efésios foi levada por Tíquico para fortalecer e encorajar as igrejas daquela região. Paulo havia passado 3 anos na igreja de Éfeso, naquela região. Portanto, era muito amigo de seus membros. Sendo que assim que ele chegou lá, ele não foi bem recebido. Tá? Paulo encontrou-se com os anciãos da igreja de Éfeso em Mileto. Denise, pode ler para a gente esse Atos 20, 17, 38? Que foi um encontro permeado de grande tristeza.
ele convida o pessoal de Éfeso para ir até Mileto, para fazer uma reunião quase de despedida. Ele já estava, né, próximo de ir para Roma, ser preso. Lê aí para gente. Atos 20. Tá. Pregação de Paulo aos anciãos de Éfeso. Mas de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Quando chegaram e estando todos reunidos, disse-lhes: Vós sabeis de que modo sempre me tenho comportado para convosco, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, e no meio das provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vós sabeis como não tenho negligenciado, como não tenho ocultado coisa alguma que vos podia ser útil. Preguei e vos instruí publicamente, e dentro de vossas casas. Preguei aos judeus e aos gentios, e a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, constrangido pelo Espírito, vou a Jerusalém, ignorando a sorte que ali me espera. Só sei que de cidade em cidade o Espírito Santo me assegura que me esperam em Jerusalém cadeias e perseguições. Mas nada disso temo, nem faço caso da minha vida, contanto que termine a minha carreira e o ministério da palavra que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho ao evangelho da graça de Deus. Sei agora que não tornareis a ver minha face, todos vós, por entre os quais andei pregando o reino de Deus. Portanto, hoje eu protesto diante de vós que sou inocente do sangue de todos, porque nada omiti no anúncio que vos fiz, nos desígnios de Deus. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatarem após si os discípulos. Vigiai, lembrai-vos, portanto, de que por 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, eu vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, àquele que é poderoso para edificar e dar herança com os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis, estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo vos tenho mostrado que assim, trabalhando, convém acudir os fracos e lembrar-se das palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: é maior felicidade dar que receber. A essas palavras, ele se pôs de joelhos a orar. Derramaram-se em lágrimas e lançaram-se ao pescoço de Paulo para abraçá-lo, aflitos, sobretudo pela palavra que tinha dito: já não vereis a minha face. Em seguida, acompanharam-no até o navio. Então, nessa passagem, nós vamos perceber que Paulo está se despedindo dos amigos. Ele já está ali sabendo que ele vai passar
por prisões, que ele vai passar por muitas dificuldades. Então, é uma carta onde ele está se despedindo. Mas nessa carta ele demonstrou o quê? Uma grande preocupação com os falsos profetas. Quando ele diz: bem sei que depois de minha partida, introduzir-se-ão entre vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que muitos surgirão falando coisas pervertidas, para arrastar atrás de si os discípulos. Vigiai, vigiai. Então ele faz um alerta sobre os falsos profetas, né? Então, esse encontro que foi realizado na cidade de Mileto foi um encontro permeado de grande tristeza. É que Paulo acreditava estar visitando, né, seus companheiros, talvez pela última vez. Como não existem referências específicas a pessoas ou problemas nessa igreja, é possível que Paulo tivesse a intenção de enviar uma carta circular para ser lida em todas as igrejas daquela região. Então, essa carta vai ter uma característica. Ela vai para a cidade de Éfeso, uma cidade muito rica, como nós falamos no início, de grande comércio, dominada pelos pagãos, não é? Então, ele não manda uma carta para um grupo específico. Ele manda uma carta para todos os cristãos de Éfeso, para todas as igrejas de Éfeso. E essa carta é para ser lida em todas as igrejas daquela região. Então, não é mais para atender um problema específico daquela igreja, mas é para atender a todos. Porque ele sabia que não poderia mandar outra, até porque o tempo dele estava se encerrando. Sabemos que o remetente desta carta é o próprio apóstolo Paulo. Sabemos também que esta carta está destinada à Igreja de Cristo, edificada na cidade de Éfeso. Mas se você prestar atenção, vai perceber que o objetivo desta carta não seria exclusivamente para esta comunidade cristã, mas sim para todas as igrejas, não só daquela religião, e hoje, ao estudar a carta, a gente percebe, mas também para todas as igrejas espalhadas no mundo inteiro. Não somente para a época que a carta foi escrita, mas também para os dias de hoje. E inclui todos os cristãos de todos os tempos e que estão espalhados pelo mundo inteiro. Quando a gente estava lendo aqui início desse texto da carta do Atos dos Apóstolos, né? Do capítulo 20, versículo 28, eu vou pegar aqui o versículo 28 e vou começar a ler só um pedacinho. Vejam se essa carta que ele mandou, né, que ele escreveu, essa despedida dos amigos, né, que é um adeus aos anciãos de Éfeso. Ela começou a ler no item 17, versículo 17, foi até o 38. Eu vou pegar o versículo 28, aqui do Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Olha o que ele diz aqui. Estai atentos a vós mesmos e a todo o rebanho. Nele o Espírito Santo vos constituiu guardiães, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio Filho. Bem sei que depois de minha partida, introduzir-se-ão entre vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Mesmo no meio de vós surgirão alguns falando coisas pervertidas, para arrastar e atrás de si os discípulos. Vigiai, portanto, lembrados de que durante 3 anos dia e noite não cessei de exortar com lágrimas cada um de vós. Quando ele diz aqui, introduzir-se-ão entre vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, essa mensagem, a gente pode dizer que foi só para aquele grupo de anciãos de Éfeso, que foram até Mileto se despedir de Paulo? Claro que não. Até hoje nós temos lobos vorazes que não poupam o seu rebanho, que não poupam rebanho nenhum, e que estão falando coisas pervertidas,
para atrair atrás de si discípulos invigilantes. Então, sem falar de política, mas falando de uma frase que foi dita agora no mês de junho sobre Jesus, em que um cidadão diz que se no tempo de Jesus tivesse arma de fogo, o mestre teria comprado uma para se defender. O que é isto? Não é o que Paulo disse aqui? Vejam se não é. Mesmo do meio de vós surgirão alguns falando coisas pervertidas para arrastarem atrás de si os discípulos. E aí ele manda vigiar. Perceberam? Por isso, e aqui não foi a carta ainda. Aqui foi o discurso que ele fez para os anciãos de Éfeso que tinham ido se despedir dele lá em Mileto. Foi um discurso que ele fez. E ele chama atenção. Então, esse texto aqui de Paulo, como a carta que nós vamos estudar, ela não é só para aquele grupo que viveu ali em Éfeso há 2000 anos. É para todos os cristãos de todos os tempos. Entendeu? É para todas as igrejas espalhadas no mundo inteiro. E nós já aprendemos aqui o que é igreja. Não são 4 paredes e um telhado. É uma reunião de pessoas que estão estudando o evangelho para melhorar a si próprio e ajudar na evangelização da humanidade, para se tornar um discípulo do Cristo. Então, essa carta é para todos os cristãos de todos os tempos que estão espalhados pelo mundo inteiro. Éfeso foi a cidade mais importante do oeste da Ásia, que hoje é a atual Turquia, né? Possuía um porto muito desenvolvido e que naquela época dava acesso ao rio Caistro, por qual deságua no mar Egeu. Como a cidade, a exemplo de Corinto, também foi uma cidade muito importante, fica numa espécie de encruzilhada entre as mais importantes rotas comerciais. Logo se tornou um notável centro comercial cosmopolitano. Então, imagina o furor que era nessa cidade. Os efésios tinham orgulho do templo pagão. É um templo pagão que eles construíram, tá? Que eles construíram em louvor à deusa romana Diana, chamada pelos gregos de Artemis. Lê aí pra gente, Denise, Atos 19, versículo 23 a 31, essa descrição dessa cidade aí. 19, 23 a 31. Pronto. Está aqui marcadinho. Tumulto dos ourives. Por esse tempo ocorreu um grande alvoroço a respeito do evangelho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata templozinhos de Artemis, dava muito a ganhar aos artífices. Convocou-os juntamente com os demais operários do mesmo ramo e disse: conheceis o lucro que nos resulta desta indústria. Ora, estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas quase em toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, dizendo que não são deuses os ídolos que são feitos por mãos de homens. Daí, não somente há perigo de que essa nossa corporação caia em descrédito, como também que o templo da grande Artemis seja desconsiderado e até mesmo seja despojada de sua majestade, aquela que toda a Ásia e o mundo inteiro adoram. Essas palavras encheram-nos de ira e puseram-se a gritar:
Viva Ártemis dos Efésios! A cidade alvoroçou-se e todos correram ao teatro levando consigo Caio e Aristarco, macedônios e companheiros de Paulo. Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não o deixaram. Até alguns dos asiarcas, que eram seus amigos, enviaram-lhe recado pedindo que não se aventurasse a ir ao teatro. Carmen, você pode continuar até o versículo 41? Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as hierarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritaram de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores, Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardião do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrilégios, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Então, a gente veja o problema que foi para Paulo em Éfeso. Uma cidade com um tremendo templo, né, a deusa Ártemis, onde todo aquele povo pagão fazia lá as suas romarias, seus louvores, né? Em Roma era chamada de Diana, pelos gregos era chamada de Ártemis, e Paulo foi se envolver logo naquela região. Então, Paulo logo percebeu o potencial evangelístico da cidade. Percebeu como é que ele era? Ele viu assim, nossa, esse povo aqui tem um tremendo templo com uma estátua fantástica dessa deusa pagã. Esse povo adora os deuses pagãos. Isso aqui é um terreno ótimo para eu pregar o evangelho. Percebeu? Parece uma coisa meio alucinada, né? Era para tipo assim, não vai embora daqui, porque aqui era perigoso. Ele não. Ele via possibilidades, no meio daquela aglomeração, daquele pessoal brigando ali, para defender o templo, para defender a estátua, para defender os ourives que trabalhavam no templo, fazendo aquelas imagens para aqueles deuses pagãos. Ele viu ali, opa, esse é um terreno muito bom para eu começar a evangelizar. Então, logo percebeu o potencial evangelístico da cidade e acabou fazendo de Éfeso o seu centro avançado de evangelização e missões durante todo o tempo em que esteve ensinando e discipulando naquela cidade.
Então, para um outro, seria um momento de quê? Eu vou embora daqui. Porque se eu ficar aqui, o pessoal vai me matar. Não, ele viu o contrário. Isso aqui é um terreno bom para eu trabalhar. Então, aí a gente percebe como ele era, como era o caráter dele. O que para uns seria uma ameaça, um perigo, para ele foi um campo de trabalho. Tanto que ele ficou 3 anos ali, correndo todo o risco, né? A igreja logo se enraizou e floresceu ali. Entretanto, mais tarde, olha aí, ó, com o surgimento de falsos mestres judaizantes e místicos de muitos lugares, lembra o alerta que ele deu? Cuidado com os falsos profetas, com os lobos que irão se introduzir. E aconteceu. Paulo precisou adverti-la severamente quanto ao grande perigo do esfriamento espiritual. Então, Carmen, no livro de João é um livro de Apocalipse, né? Porque foi ele que escreveu, de um arrebatamento que ele teve. Vai ser descrito algo sobre isso. Lê pra gente, Carmen, Apocalipse 2, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Eu não sei se você chegou a ver a mensagem. Eu vi. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pudeste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Essa revelação é só até o 7, que João recebe lá na ilha de Patmos. Paulo já havia morrido. É uma referência, é uma mensagem para a cidade de Éfeso. Tanto que está aqui, pelo menos na minha Bíblia está, Apocalipse capítulo 2, item 1, Éfeso. Reparem o texto. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Então, a carta foi escrita para o anjo da igreja em Éfeso. Quem é o anjo? Os espíritos, a equipe espiritual de Éfeso. Assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Isso tudo é alegórico. Conheço tua conduta, ele está falando que conhece a conduta dos integrantes da comunidade da igreja de Éfeso. Conheço tua conduta, tua fadiga e tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados. Puseste à prova os que se diziam apóstolos e não são. Lembra quando Paulo disse para os amigos, na sua despedida, ele diz o que aqui? Introduzir-se-ão, lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29. Introduzir-se-ão entre vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho, mesmo do meio de vós surgirão alguns
falando coisas pervertidas para arrastarem atrás de si os discípulos. Então, aqui, ele está fazendo referência a esses que faziam parte da igreja, que Paulo advertiu para o pessoal tomar cuidado, que eles viriam vestidos de apóstolos, mas que eles não seriam. E ele diz aqui, e os descobristes mentirosos. És perseverante, pois sofreste por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Aí ele diz assim, devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, converter-te e retoma a conduta de outrora. Ele está fazendo referência a quem? A Paulo. Olha só, devo reprovar-te, ele está chamando a atenção da igreja. Contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. O primeiro amor deles foi apresentado a eles por Paulo, Jesus. Paulo apresentou àquela comunidade de Éfeso o primeiro amor delas, Jesus. E ele diz aqui, ó, recorda-te, pois, de onde caíste. Converte-te e retoma a conduta de outrora. Então, ele está pedindo para que a igreja de Éfeso volte a ser tão ativa e pujante quanto nos tempos de Paulo. Aí ele diz, do contrário, virei a ti, e caso não te convertas, removerei teu candelabro de sua posição. Tens de bom, contudo, o detestares a conduta dos nicolaítas, que eram outros sacerdotes, que também eu detesto. Aí ele diz, quem tem ouvidos, quem é que falava assim? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem é que disse isso? Quem tem ouvidos, ouça. Não foi Jesus? Foi Jesus. Ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Então, esse Apocalipse é uma mensagem de Jesus. João, ele tem um arrebatamento. Ele entra em êxtase. E essa mensagem é passada para ele por Jesus. Muito alegórico, cheio de alegoria, sim. Porque foi o que Paulo conseguiu, o que João conseguiu compreender. Tanto que ele diz aqui, quando ele fala essa frase no versículo 7, ele está se revelando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, conceder-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ontem nós estudamos sobre a árvore da vida, lembra? Sobre a semente. Lembram disso? Que é a palavra de Jesus? Então, aqui, no Apocalipse, é uma revelação fazendo uma nova advertência, ou melhor, relembrando a advertência de Paulo à igreja de Éfeso. Vários historiadores e biblistas defendem a ideia de que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios na mesma época em que produziu sua epístola aos Colossenses, por volta dos anos 60, durante seu aprisionamento em Roma. Depois de 3 anos que ele ficou em Éfeso, aí é fundada, né? Ela está estabelecida, a primeira igreja esta que foi dirigida por Timóteo. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus. Vamos lá em Éfeso, gente, todo mundo. Éfeso, capítulo 3, versículo 1. Todo mundo já tem a marquinha aí, então vai achar fácil, né? Que a carta dos Efésios fica aberta. Então tá lá. Capítulo 3, versículo 1. Paulo, ministro do mistério de Cristo. Versículo 1. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo por amor de vós, os gentios. Então,
ele se deixa aí aberto em Éfeso, não fecha, tá, gente? Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. Ele também vai dizer que é o preso do Senhor. Vamos lá, Éfeso capítulo 4, versículo 1. Está lá, apelo à unidade. Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, né? O prisioneiro do Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que foste chamados. E ele vai também falar que ele é o embaixador em cadeias, porque ele vivia preso. O embaixador em cadeias. Vamos lá, vai mais à frente um pouquinho. Éfesos 6, versículo 20, quase lá no final. Ele diz assim, eu vou começar lendo 19. Éfesos 6, versículo 19. Orai também por mim. Então, ele pede, né, que orem por ele. Aqui. Orai também por mim. Para que, quando eu abrir os meus lábios, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, do qual sou um embaixador em cadeias, que eu fale ousadamente, como importa que eu fale. Quantos foram convertidos por Paulo na cadeia? Epáfras, lembra de Epáfras? Fundador da igreja de Colossos? Lembra de Lembra do escravo? Lembra quando ele escreveu aquela carta a Filemon, né? Que ele tem um escravo e que esse escravo ficou preso lá e ele manda uma carta a Filemon pedindo a Filemon que deixe Onésimo voltar em segurança. Onésimo, escravo, foi evangelizado na cadeia. Epáfras, que fundou a igreja de Colosso, foi evangelizado na cadeia. E muitos outros foram evangelizados na cadeia. Por isso que ele diz que é o embaixador em cadeias. Mesmo estando preso, ele não parava de trabalhar. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Proposta e mensagem da carta aos Efésios. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Primeira, Jesus Cristo, a cabeça. Vamos lá, Efésios 1. Voltando aí, Efésios 1. Carmen, lê para a gente do versículo 15 ao 23. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Acima de todo o principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas
o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, ele fala aqui que a autoridade de Jesus não é só neste século que ele está vivendo, mas também no vindouro, nos próximos também. Então, a mensagem de Efésios gira em torno dessas duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Eloá, vai mais à frente, Efésios capítulo 4, pula aí uma folhinha, procura os versículos de 7 a 13, lê pra gente. Vamos lá. Efésios capítulo 4, é só virar a folha. Versículo 7 a 13. Eloá, tá aí? Acho que não, né? Tô. Então lê aí pra gente. É só virar Me a folha. perdi. Não, é só virar a Capítulo. folha. Capítulo 4, Ok. versículo de 7 a 13. Não feche Eu a já estava Bíblia, nele. deixa aberta na Tá casa. bom, tá bom. Vamos lá. Mas a cada um de vós foi dado a graça conforme a medida da doação de Cristo. Por isso, se diz, quando subiu ao alto, levou o prisioneiro e distribuiu dons aos homens. Mas o que significa subiu, senão que também tenha descido aos lugares inferiores da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Foi ele quem de uns fez apóstolos, de outros profetas, ou evangelistas, pastores, doutores, para aperfeiçoamento dos santos, para que a obra ministério e para a construção do corpo do Cristo, até que todos atinjamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, o estado de homens maduros, à medida que a idade plena de Cristo. Então, já não... Continua, Não, é só até o 13. Ok. Olha só, o que ele disse aqui, que a mensagem dos Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo como a cabeça da igreja, né? Jesus Cristo a cabeça. E a igreja, o corpo. Então, ele diz aqui, ó, mas a cada um de nós foi dada a graça, repare, pela medida do dom de Cristo. Por isso é que se diz, tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. O que significa subiu? Ora, o que subiu é o mesmo que desceu. Tá? Ele está no alto como está aqui entre nós, a fim de plenificar todas as coisas. E ele é que concedeu a uns ser apóstolos. Foi Cristo que deu a uns o título de apóstolos, a outros o de profetas, a outros evangelistas, a outros pastores, a outros mestres, para aperfeiçoar os santos, em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação de todos aqueles que seguem os seus ensinos, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, que é o estado de homem perfeito, à medida da estatura do plenitude de Cristo. Então, ele vai nos acompanhar, nos dando todas as condições, nos ajudando, até que um dia nos tornemos espíritos puros, chegando à estatura da plenitude de Cristo. Repara que ele não bota de Jesus. A plenitude de Cristo. Quem são os Cristos? São os espíritos puros. Então, tá aqui. Até que cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Então, aqui, Paulo está mostrando para a gente que Jesus, aquele que subiu é o mesmo que desceu. Lembra que quando Judas morre, o que ele faz?
Ele vai até Judas, para mostrar a Judas que ele e todos os outros que estão perdidos, em desequilíbrio, também receberão o amparo dele. E é ele que concedeu, desde a época de Abraão, ele que enviou aqueles que ele chamou de profetas, ele que enviou aqueles que chamou de apóstolos, discípulos, evangelistas, pastores. E para que ele enviou esse pessoal todo? Para aperfeiçoar os santos, para aperfeiçoar aqueles que serão santos, tá? Em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação, não é do corpo físico de Cristo, para a edificação da igreja, da assembleia convocada. Perceberam a mensagem que está sendo dita aqui? Que ele vai ficar junto a nós até ao final da caminhada de cada um de nós. Entendeu? Até que a gente chegue à plenitude de Cristo. Até que a gente se torne um espírito perfeito. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro eixo temático dessa carta, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Vamos lá, Efésios 1, versículo 3 a 5. Eu vou ler aqui. Então, o desdobramento dos assuntos nessa carta, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Efésios 1, 3, 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Olha os talentos que recebemos. Nos céus em Cristo. Nele, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Jesus veio dar cumprimento na terra à vontade de Deus. E olha o que ele diz no versículo 4. Nele, tá? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, nós fomos escolhidos pelo Senhor para vivenciar todas essas experiências antes que o planeta Terra tivesse sido fundado, tivesse sido feito. Porque ele diz aqui, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Olha os talentos que nós recebemos. Né? Nos céus e em Cristo. Nele, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Uma outra desdobramento da carta, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Efésios 1, 13 e 14. Ele diz aqui, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, que palavra é essa? O evangelho da vossa salvação, e nele tendo crido, quer dizer, acreditado em Jesus, foste selado pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo. Então, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, aqueles que ouviram a palavra que Jesus trouxe, que foi o evangelho da vossa salvação, e não só ter ouvido a palavra, mas ter acreditado nela, colocado ela em prática. Esses foram selados pelo Espírito da promessa, né? Que é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo que ele adquiriu para o seu louvor e glória. Outro desdobramento, a revelação
do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito. Efésios capítulo 3, um pouquinho para frente. Capítulo 3, versículos 5 e 6. Paulo, ministro do mistério de Cristo. Versículo 5, no capítulo 3. As gerações, quer dizer, para as gerações e aos homens do passado, ele não foi dado a conhecer, como foi agora revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Então, gente, profeta do Espírito, ele está dizendo aqui, as gerações, né? E aos homens do passado, Jesus não se revelou como ele se revelou agora. Na época de Abraão, na época de Moisés, na época de Elias, de Isaías, ele não se revelou da forma como ele se revelou quando ele nasceu aqui na Terra. Então, a primeira revelação, que é a revelação em Moisés, até a segunda, aqueles homens do passado não conheceram Jesus, como nós conhecemos agora. Como aqueles homens que caminharam com ele o conheceram. Então, ele diz isso. Às gerações do passado e aos homens do passado, ele, Jesus, não foi dado a conhecer como foi agora revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, quando Jesus encarna aqui na Terra, ele se revela aos apóstolos, aos profetas, aqueles que o seguiam, como Espírito, como ele antes não havia se revelado. Outra coisa, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Capítulo 4, versículo de 1 a 3. Eu só vou ler um, diz tudo. Eu vou aqui, vamos ler. Capítulo 4, é só um pouquinho para frente. Versículo 1. Apelo à unidade. Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, o que a gente não conseguiu fazer até hoje, com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Agora vamos lá ao versículo 30, ainda no capítulo 4. Vamos dar um pulo até o versículo 30. Lá no versículo 30, ele diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura e exaltação e cólera, e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de entre vós. Então, ele está dando um alerta. Tá? Aí ele vai dizer ainda, sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente como Deus em Cristo vos perdoou. É um novo estilo de vida que Paulo nos convoca a viver. Vamos dar um pulinho aqui no Efésios 5, versículo 8. De 8 a 9, depois 17. Versículo 8, capítulo 5. Essa exortação do novo estilo de vida. Versículo 8. Isso é importantíssimo. Capítulo 5, versículo 8. Outrora, quer dizer, no passado, eres treva. O que ele está querendo dizer com isso? Outrora eres treva. Que a gente era Satanás? Não. Antigamente, vocês eram ignorantes. Viviam na sombra. Mas agora sois luz no Senhor. Perceberam? Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Agora vamos ao versículo 17. Segue mais à frente, ainda no capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim, por isso, não sejais insensatos, mas procurai conhecer a vontade do Senhor.
E não vos embriagueis com vinho, que é uma porta para a devassidão e também para a obsessão. Mas buscai a plenitude do Espírito. Quando ele diz com vinho, ele quer dizer alcoolismo, tá, gente? Não é tomar uma taça de vinho. Falais uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração. Agora, vamos pular para o capítulo 6, versículo 18. Capítulo 6, versículo 18. Está lá. Com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança. Lembra da aula de ontem de obsessão e desobsessão? Orai em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que quando eu abrir os meus lábios, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia, de forma destemida, o mistério do Evangelho. Então, essa carta vai ter todos esses desdobramentos. Todos esses desdobramentos. Portanto, a epístola aos Efésios contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. A escolha de Deus em Cristo. Paulo inicia a carta, como de costume, apresentando sua credencial de apóstolo segundo a vontade de Deus, nos mostrando que a sua vocação é verdadeira. Ele saúda os irmãos que estão em Éfeso com a graça e paz do Senhor Jesus. Em seguida, ele adora a Deus, Pai de Jesus, pelo fato de ter nos abençoado de forma abundante e plena através de seu Filho. Esta bênção nos capacita a ser santos e irrepreensíveis diante de Deus na manifestação plena de Jesus, isto é, quando estivermos para sempre na sua presença. Se nós seguirmos as orientações de Paulo, nós poderemos ser santos. Esses santos, a gente sabe, é o homem de bem. Deus não nos abandonou em nossos delitos. Ninguém foi para o inferno. Ninguém foi condenado a penas eternas. Pelo contrário, por sua infinita sabedoria e entendimento, ele nos revelou sua vontade, que para nós era um grande mistério. E né? Poucos de nós sabemos verdadeiramente, ou temos vontade de buscar saber, qual é a verdadeira vontade do Senhor. Ao ouvir e crer no Evangelho, fomos marcados pelo Espírito Santo e passamos a ser herdeiros das promessas e riquezas de Deus. Dito isto, o apóstolo começa a demonstrar sua alegria ao saber que a fé dos Efésios está crescendo e como eles têm comunhão uns com os outros. Como resultado, Paulo tem dado graças a Deus de maneira constante e não cessa de apresentá-los em oração, rogando a Deus que lhes conceda sabedoria, revelação e conhecimento de seu Filho Jesus. Além disso, o apóstolo pede que o Senhor lhes dê um coração sensível, com o propósito que entendam a esperança para a qual foram chamados e a próspera herança que lhes está reservada. Tudo isso que ele pede a Deus para os Efésios, ele está pedindo para todos aqueles que virão no futuro. Algo que é extremamente incomparável com qualquer riqueza, herança ou bens terrenos. Ontem, né, alguém no grupo do estudo falou sobre isso. Que Paulo pediu, né? Ele pede para que Deus dê àqueles homens um coração sensível com o propósito que entendam a esperança para a qual foram chamados e foi sobre esse pedaço aqui que alguém falou ontem, e a próspera herança que lhe está reservada. Por quê? Isso é algo que é extremamente incomparável com qualquer riqueza, herança ou bens terrenos. Então, isso que nós recebemos do Senhor, por isso que alguém abordou ontem, é algo que nenhuma riqueza, herança ou bem terreno pode se comparar. A pessoa que fez esse comentário ontem falou sobre isso, que nós não conseguimos ainda avaliar o benefício, o presente que o Pai nos concede, a graça que nós recebemos do Pai, que nenhuma
bem terreno, nenhuma herança, nenhuma riqueza da terra pode se comparar. Por fim, o poder de Deus, revelado em Cristo, é exaltado, evidenciado a ressurreição de Jesus, todo mundo sabe, já falamos disso, né? Ressurgiu dos mortos, deixou o corpo físico, ressurgiu o espírito. Paulo diz que Cristo foi colocado à direita de Deus, onde recebeu a autoridade e o poder sobre tudo que existe no tempo presente e da eternidade. Jesus é o enviado do Senhor, é o embaixador de Deus na terra. Então, se ele vem para ser um modelo, se ele é o enviado, ele vem com autoridade. Autoridade sobre tudo que existe, o que vivenciavam os homens naquela época, e para a posteridade. Porque nós lemos ainda que o Senhor estará ao nosso lado durante não será ao lado de cada um de nós por toda a eternidade, até que nós nos tornemos semelhantes a ele, Jesus, espíritos puros. Então, ele tem autoridade sobre tudo que existe no tempo atual e na eternidade. Porque quantos espíritos estão sob a sua tutela? Quantos? É uma eternidade. Ele vai estar ao lado desses espíritos. Em Éfesos, no capítulo 2, Paulo mostra como estávamos mortos em nossos erros e pecados, né? Até então, tudo que nós falamos está ali condensado no capítulo 1. Agora, nós vamos falar do capítulo 2. Paulo mostra como estávamos mortos em nossos erros e pecados. Vivíamos na escuridão. Anteriormente, além de vivermos na prática do pecado, nós tínhamos prazer neles. Agora, em Cristo, é tudo novo. Fomos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. Portanto, nada que façamos será capaz de promover alguma compensação diante dele. Então, fomos salvos pela graça do Senhor. Então, nada que a gente faça agora vai compensar essa graça que Deus nos concedeu. De qualquer forma, o Senhor nos justificou, para que, como seu povo, sejamos cheios de boas obras. Todos nós éramos estranhos e distantes a Deus e a sua aliança. Não o conhecíamos, nem queríamos conhecer. Mas ainda assim, o bondoso Deus nos acolheu como membros de sua família, por intermédio de Jesus Cristo. Há uma riqueza de informações em Éfesos capítulo 2, versículo 19. Aqui o apóstolo Paulo diz que não somos mais estrangeiros ou desconhecidos, mas agora somos membros da família de Deus. Então não somos mais pagãos, não somos mais gentios, não somos mais judeus. Nós somos agora membros da família de Deus. No capítulo 3, Paulo fala sobre a revelação do antigo mistério de Deus, mostrando que o Evangelho de Jesus Cristo revelou o plano redentor de Deus para a humanidade, de forma perfeita e eficaz. Ele descreve em que situação a graça de Deus encontrou a ele, Paulo. A ele. Então, Paulo, ele diz, Paulo, o menor de todos os santos, está lá em Éfesos, capítulo 3, versículo 8, passou a anunciar o Evangelho. Se ele, que como Saulo tinha feito todas aquelas barbaridades, hoje ele é um seguidor de Jesus, um apóstolo de Jesus. E ele se intitula o menor de todos os santos. Se a ele Deus deu a graça, o que não dará aos outros? A intenção desta graça é revelar as partes da formidável sabedoria de Deus. Então, Deus não abandona de nenhum de seus filhos, como não abandonou a ele. E ele teve a graça de se reerguer e mudar a história da vida dele. Por fim, Paulo ora para que os efésios cresçam no conhecimento de Jesus e compreendam a plenitude do amor de Deus. Neste capítulo, o apóstolo nos fala sobre o grande mistério que foi revelado. E qual é esse mistério? Por intermédio do Evangelho de Jesus, os gentios passaram a ser herdeiros de Deus e participantes de sua promessa por meio de Jesus Cristo.
Então, todos aqueles que abraçam o Evangelho passam a ser herdeiros de Deus. Essa revelação é ministrada pelo Espírito Santo, o Consolador amado, aos apóstolos de Jesus, que recebem a missão de anunciar o Evangelho. Os cristãos não são uma classe inferior na aliança. Nós somos a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro Jesus. Vamos lá rapidinho, em Mateus. Você está quase na hora da gente acabar. Lá em Mateus, capítulo 9, versículo 14 e 15. Mateus é o primeiro evangelista. Diz assim, Mateus capítulo 9, versículo 14. Discussão sobre o jejum. Por esse tempo, vieram procurá-lo os discípulos de João com esta pergunta: por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Então, os discípulos de João Batista vieram interrogar Jesus. Porque os discípulos de João Batista jejuavam. E agora que eles estão seguindo Jesus, eles estão estranhando. E os discípulos de Jesus não jejuam. E eles perguntaram isso ao mestre: por que razão nós, discípulos de João Batista, e os fariseus jejuam, enquanto os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado. Então sim jejuarão. Então, os cristãos não são uma classe inferior na aliança. Por quê? Porque os judeus diziam que eles eram o povo escolhido. E eles praticaram, fizeram aliança com o Senhor desde Abraão. E que aqueles que seguiam Cristo não tinham o mesmo valor. Mas por intermédio do Evangelho de Jesus, o Cristo passa a considerar todos os que o seguem irmãos. Todos se tornam irmãos. Todos são a mesma família. Então, os seguidores de Jesus não são uma classe inferior na aliança, como os judeus falavam. Não, nós somos a noiva do Cordeiro. Isso significa que podemos viver diante dele com confiança, seguros do seu amor e de suas promessas. Esse é o grande mistério revelado. Deus não quer se relacionar com uma nação apenas, o povo escolhido, o povo judaico. Mas Deus quer se relacionar com eleitos de todas as partes do mundo. Aqueles que aceitem o Evangelho. Essa é a verdadeira família de Deus. No capítulo 4, já sabedores que somos da família de Deus, e temos acesso às suas promessas, e somos seus herdeiros, Paulo nos faz algumas advertências importantes. Sobretudo, que devemos nos esforçar para viver de acordo com essa vocação. Paulo nos adverte para que sejamos humildes, amáveis, pacientes, e que saibamos suportar as dificuldades dos nossos irmãos, o que para nós ainda é muito difícil, né? A tolerância. A exortação do texto bíblico é para que vivamos unidos pelo vínculo gerado entre nós pelo Espírito Santo. Não há duas igrejas ou dois espíritos, ou mesmo dois batismos. Como está escrito, há um só Deus e Pai de todos. Pode variar na forma. Ele é espírita, ele é católico, ele é pentecostal, ele é da Umbanda, ele é do budismo. Pode variar na forma, mas não no sentimento. Porque há um só Deus e Pai de todos. Você pode expressar a sua religiosidade da forma que você quiser, mas o sentimento é um só. Hoje, os muçulmanos estão comemorando lá, né? Voltaram lá a Meca, depois de 2 anos, por causa da pandemia. E estão lá o quê? Exaltando a sua religiosidade. A forma pode variar, mas não o sentimento. Por quê? Porque nós somos uma família só. Tudo que é feito da igreja
igreja, assembleia ou comunidade convocada, deve ser feito para a glória de Deus, sem partidarismo ou preferências materiais. Deus exige de nós que vivamos como irmãos em unidade e amor, prontos para a edificação mútua e auxílio do corpo. Esse corpo pode ser enxergado de duas formas. O conjunto de integrantes da igreja ou no auxílio do sustento espiritual e material do indivíduo, mas sempre tendo Jesus como cabeça. Então, nós temos que estar prontos para a edificação mútua e auxílio do corpo integrante da igreja, ou no sustento espiritual e material do indivíduo. No capítulo 5, Paulo fala sobre a importância da santificação entre o povo de Deus. Não podemos viver com a nossa mente voltada apenas para atender às satisfações da matéria. Devemos fazer morrer o velho homem por meio da palavra sagrada, a palavra do Evangelho. É muito importante que aprendamos a compreender a vontade do Pai em nossas vidas. Somos tentados a seguir tantas coisas, não é verdade? E no final o que importa é estar na graça do Senhor. Isso que é o mais importante. Devemos ser imitadores de Deus. No capítulo 5 da carta, o apóstolo Paulo nos faz essa advertência. Sejam imitadores de Deus. Ele fala isso reportando-se a Mateus, no capítulo 5, versículo 48, que diz assim, estudamos isso quinta-feira. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Jesus nos convida a sermos imparciais e generosos com o nosso próximo. Não é ser perfeito, tentar ser Deus, isso a gente não vai conseguir nunca. Mas é buscarmos ser, como Pai, imparciais e generosos com o nosso próximo, assim como o Pai que trata a todos os seus filhos de forma igual, sem predileções, vivendo, segundo Paulo, em amor, pureza nos atos e nas palavras firmes, na verdade da palavra. Neste sentido, precisamos ser intencionais e fazer uma avaliação de tudo que rouba de nós a santificação e a honra. E nada melhor do que o texto de Agostinho no Livro dos Espíritos, item 919A. Toda noite, antes de dormir, lembra? Estuda e estuda-te. Faça uma avaliação de como foi o seu dia, das coisas que você fez, do que foi bom, do que não foi bom. Então, ele diz que nós precisamos ser intencionais e fazer uma avaliação de tudo que nos rouba a santificação e a honra. Sejam hábitos, relacionamentos ou bens, precisamos abrir mão e tomar a nossa cruz diária e seguir ao nosso mestre, como está em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. A nossa referência é muito alta e segui-lo é desafiador. Por isso que Paulo, ele é desafiador. Por isso ele diz, precisamos ser intencionais, porque a nossa referência é de um outro patamar, é muito alta. Então a gente tem que fazer isso. E lá no último capítulo, que é o capítulo 6 da carta aos Efésios, Paulo encerra sua carta aos Efésios, né? Lá no capítulo 6, que essa carta só tem 6 capítulos. Paulo encerra sua carta aos Efésios. Ele procura dar conselhos sobre as diversas formas de relacionamento. E como nós devemos buscar sempre a paz e a união da comunidade. Além disso, o apóstolo Paulo abre os olhos dos cristãos para algo muito importante. Ele abre os nossos olhos para o combate espiritual. Ele diz que nós vamos travar um combate espiritual. E lá na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12 a 17, ele vai falar desse combate espiritual. E ele diz assim, ó, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, que é o mundo da ignorância, contra as forças espirituais do mal que povoam as regiões celestiais. Estudo de obsessão
de sexta-feira, né? Ele fala que a nossa luta é contra isso. Não é contra o outro encarnado, não. A nossa luta é contra os poderes e autoridades. Mas que poderes e autoridades é essa? Quem são eles? São os humanos? Não. São contra os dominadores desse mundo de ignorância. Contra as forças espirituais do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso, vistam a armadura de Deus para poderes resistir no dia mau e sair firme de todo o combate. Aí o pessoal diz assim, meu Deus, o dia mau vai ser daqui a um mês. Daqui a um mês, nós vamos travar uma batalha contra o dia mau. Não, o dia mau é quando você está em casa e de repente alguém te diz alguma coisa e você se desequilibra. O dia mau é quando você recebe um telefonema de alguém que está falando uma coisa que você diz, de novo não é possível, meu Deus. O dia mau é quando você pega o seu conta-cheque e vê o dinheiro que você vai receber, não vai dar para pagar as despesas, e você fica com muita raiva. Então, ele diz, visto a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Nesse dia que você, por algum motivo, se entrar em desequilíbrio, vigia, porque o dia mau pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer daqui a 5 minutos, daqui a algumas horas. É aquele momento que você é posto em xeque e que você vai explodir. Aí a gente lembra do quê? Chico Xavier. Dia 30 de hora comemorou, né, lembramos dos 20 anos da morte dele. O que ele falava no dia seguinte, ó? Quando o dia mau tiver chegado, ó, enche a boca de água e entra em oração, porque quem está com a boca cheia d'água não consegue falar. Porque se falar, vai jogar água para todo lugar. Esse é o dia mau. Põe água na boca e entra em fé. Por isso ele falou, visto a armadura de Deus para poder resistir no dia mau e sair firme de todo o combate. Não se deixar arrastar. Portanto, pondo-vos de pé, amarrando na cintura, né? Cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, setas que foram lançadas contra nós no dia mau. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ele faz uma recomendação para todos nós, porque ele diz, o dia mau pode chegar a qualquer momento. E nós temos que estar vestidos e preparados para travar essa grande batalha. Porque, às vezes, por causa do dia mau, você pode destruir a sua vida. Com um ato impensado, como hoje à tarde, eu fiquei sabendo do caso de 2 irmãs. E uma delas não conseguiu ser forte o suficiente no dia mau e tirou a vida da outra irmã. Esse é o dia mau. E tudo começou uma discussão entre 2 irmãos. Discutindo no carro. Merecem a nossa misericórdia. Uma era policial. Estava fardada. Discutiram no carro, saíram para o banheiro. A discussão continuou do banheiro. E a que era militar, estava fardada, puxou do revólver e descarregou a arma na irmã, que era bem mais jovem, devia ter 20 anos. O marido, que é policial, foi chamado, chegou e deu ordem de prisão à esposa, que foi encaminhada e vai dizer o quê? Mais de 5 tiros ainda. Destruiu a própria vida. Esse é um dia mau.
por causa de uma discussão fútil. Porque não há discussão que justifique um ato desse. Pergunto, nós estamos blindados contra algo assim? Claro que não. Por isso Paulo advertiu. Vista-se com a armadura de Deus, para que no dia mau você esteja firme para não se deixar arrastar pela desgraça. Então, essa carta não é uma carta para uma igreja, para aqueles homens daquela época. É para todas as igrejas do mundo, no presente e no futuro. Alguém poderia comentar alguma coisa aí? Esse texto que você leu agora, né, que ele fala da legião são os vampiros, são esses espíritos que estão nos instigando para que a gente tenha esse dia mal, que a gente faça alguma coisa, que eles estão adorando, que estão esperando, vibrando, para que a gente caia, para que a gente realmente escorregue, né? Nossa, esse final... Nossa, dia mal a gente tem um bocado, né? Vamos entender? Dia mal, não assim, nesse nível dessa moça que acabou baleando a outra, mas umas coisas que acontecem, eu digo, ai, meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa comigo? Blá, blá, blá. Uma palavra desagradável que você diga, alguém que você gosta. Isso. Né? Que machuque. Isso. Sim. É um dia mal. É. Mas, Rose, o que eu queria falar é que Paulo de Tarso, olha, Paulo de Tarso, ele incomoda a gente. Ele incomoda a gente, ele envergonha a gente. Ele envergonha. Eu sinto vergonha, porque ele é uma... Que espírito, que pessoa, né? Que coisa, que a gente fica abismado cada vez que a gente lê alguma coisa dele. A gente... Mas, assim... Na ferida, né? Coloca o dedo na ferida. Não é? Cada vez mais apaixonada por ele, porque a gente vai descobrindo, né, que era sensacional, maravilhoso, caramba. E tem muito que aprender, a gente tem muito que aprender ainda com ele, é estudar, estudar, estudar. Paulo, de trás para frente para trás. Porque... E aí eu me lembrei do Chico da água. Agora, claro. Quando o Chico falava, enche a boca de água. E ó, gente, não é? E não engole, fica. Porque se você com a boca cheia d'água, aquele um minutinho que você encheu a boca de água, pode salvar a tua vida. Com certeza. Com certeza. Que aquelas Rose, comigo é bateu, valeu? Não dá. Aí vai pegar no orgulho da gente. Orgulho. É orgulho da gente. Não, orgulho. Eu tive um problema, eu estava indo para o CEOI há muitos anos, ainda usava o Fusquinha. A Rose conhece, né? Conheceu. E eu estava indo ali por trás, atrás da Cidade de Deus, né? Lá, como é que é aquela pista? Bandeirante, né? Estava indo ali e um cara me fechou, com o carro, ele me fechou meu espelhinho. Eu fiquei brava. Não sei o quê, falei umas coisinhas lá, não falei nada muito pesado, mas falei. Esse homem ficou louco e veio atrás de mim de carro. Ele queria bater no meu carro, ele queria me matar, ele gritava. Eu entrei num desespero e não parei o carro. Mas aí o que eu me lembrei? Adivinha o que eu me lembrei? Que eu tinha que rezar, eu dirigindo e rezando mentalmente, e ele ali. Aí quando ele se aproximou, era uma aproximação fatal, né? Mal que ele estava, eu olhei para ele e fiz assim, me perdoe, entendeu? Me perdoe. Imediatamente ele parou. Gente, olha, eu nunca mais
pode fazer o que quiser comigo na Foi rua, a sua água. dirigindo. Foi a sua água. Você pedir perdão foi a sua água. Olha, foi muito braba. Ele estava com uma tranca do carro, ele batia, ele fazia coisa, e eu não tinha outra saída. Eu estava desesperada. Eu digo, o senhor vai me matar, meu Deus do céu, ele não vai embora. E eu entrei em prece ali. Eu digo, meu Deus do céu, as palavras que eu falei, e esse homem parou. Ele simplesmente diminuiu e me deixou embora. E aí Salvou eu aprendi todo dia. salvou É isso mesmo. a dele. E o dia mal não precisa Dia ser nenhuma mal. coisa muito grande, Eu não. nunca Às vezes esqueci. é uma coisinha desse tamanho que a gente Mas faça. pode fazer o que quiser comigo no trânsito, que eu sou uma santa. Porque eu morri de medo, gente. Por isso que ele fala, né? E ele, no seu orgulho, na sua fúria, né? Só vou parar se ela pedir perdão. Eu Então, acredito que sim, porque, olha, gente, foi muito feia a coisa. essa Muito carta é feia. Efésios, capítulo 6, versículo 12 a 17, né? Nós temos que estar sempre atentos. Eu até marquei aqui na minha Bíblia, capítulo 6, versículo de 12. Versículo. Na realidade, começa no 10, né? O combate espiritual. Finalmente fortalecei. Seria Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o 17, né? Lembra aí que a gente possa fazer, lendo isso aí, tá? A gente possa estar firmes aí, tá? Porque esse momento pode acontecer. Pode acontecer Qualquer momento. nós, tá? Porque ele diz aqui, ó, no versículo 13, por isso deveis vestir a armadura de Deus para poderdes resistir no dia mau. Então, Efésios 6, 13. Mas, na realidade, a gente pode começar do 10 até o 17. Né? O versículo, Efésios 6, versículo 13. Por isso deveis vestir a armadura de Deus para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Exato. Então, na realidade, o combate espiritual começa no Efésios 6, versículo 10 a 17. Isso aqui, o meu está até marcadinho aqui. Isso aqui é para a gente ler todo dia. É um alerta que Paulo nos dá. Né? É um alerta que nós devemos estar sempre atentos, porque o dia mau pode bater a porta de qualquer um a qualquer momento. Né? Então, é um alerta que Paulo deixa para todos nós. Ô, Rose, você gravou as aulas de ontem? Gravou as aulas? Gravei. Estão lá, que eu ainda não achei, não, ainda não apareceu. Ainda não coloquei, não. Eu vou colocar ainda, tá? Ah, tá bom, tá bom. Vou colocar e eu falo com vocês. Tá bom. Ontem nós também trabalhamos muito sobre essa necessidade é um alerta, é aquilo que a gente fala, né? Um estudo de uma aula acaba atendendo a outra sobre os temas que a gente estuda, realmente acaba completando, né? Completando, um estudo vai completando o outro. Um estudo vai completando o outro. Então, eu já até botei um papelzinho aqui, ó, amarelinho, ó, na minha Bíblia, porque para deixar marcadinho esse alerta aqui para gente sobre o dia mau, que a gente não pode deixar. Terrível. A gente não pode deixar. Irmã, tu vê, os irmãos, né? Deixar se arrastar pelo dia mau. Porque o dia mau pode acontecer com qualquer um, se deixar levar, né? Então, vamos usar a água abençoada do Evangelho que nos ensinou o Chico. Vamos estar sempre vigiando e orando e vigiando, para não permitir que esse dia mau
Quer dizer, ele pode surgir na nossa vida a qualquer momento, mas que é como diz o outro, você pode deixar até o urubu posar, mas não fazer ninho. Pode fazer ninho. Mal, a gente está aqui, a gente pode encontrar a qualquer momento um diamão na nossa vida, mas daí você dá expansão a ele, aí é outro departamento. Aí é da nossa responsabilidade. E como nós estudamos ontem, né? Qualquer ato de sintonia é de nossa responsabilidade. Foi da aula que falamos ontem, né? Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. Eu acho que esse estudo, para mim, pelo menos, foi de um valor incrível, principalmente essa mensagem final do capítulo 6 da Carta aos Efésios, o combate espiritual que nós estamos travando, principalmente todos, mas principalmente quem é médium também, porque aí, né, o médium é antena receptora, né, e aí tem que estar sempre muito ligado, muito atento. Então, vamos... Rose, pode falar. Rose, esse estudo, eu não consegui escrever muito, não. Porque normalmente eu faço anotação. Você vai passar ele para a gente, ou parte dele? Vou mandar o PDF para vocês. Vou mandar o PDF para vocês, tá bom? Façam um arquinho desses PDFs. Eu já vou avisando a vocês. Só um minutinho, gente. Só um minutinho só. Rapidinho. É cada estudo que eu fico assim impressionada. Olha, que cabeça dessa mulher, vou te falar, olha, te falar. Poxa, eu que digo. Gente, olha, esse nosso... De quanto é o HD dela? Esse nosso livro, ele está terminando. Né? Nós estamos aqui, esse estudo, né? Nós temos ainda 2 cartas para terminar. Semana que vem a gente vai encerrar a Carta aos Efésios e teremos Filipenses e Hebreus. Depois que terminarmos o estudo desse livro, nós vamos estudar esse aqui, que é da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, da FERGS. O livro é esse aqui, eu não sei, vou eu apagar a luz para ver se melhora. Né? Deixa eu abrir aqui para ver se melhora a imagem. Espera aí. Deixa eu só Leis Morais. Eloá rapidinho, e a tela fica melhor. Esse aqui, ó, Paulo de Tarso e as Leis Morais. Paulo de Tarso e as Leis Morais. Tá dando para vocês verem? Paulo de Tarso e as Leis Morais. É que a capa é escura, tá? Esse livro será o livro que a gente vai estudar depois. Os autores são Guilherme Del Valle da Silva. Eu vou tirar uma foto, vou mandar para vocês, tá? E a gente vai estudar as leis morais através da orientação, aqui fica ruim para vocês verem, de Paulo de Tarso. Então, ele vai trabalhar a lei de adoração, a lei do trabalho, todas as leis morais. Então, já imagina o que nos espera aí, hein? Paulo de Tarso e as leis morais, tá? Eu vou botar a capa para vocês. É um trabalho, e ele é um trabalho publicado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Eu já andei começando a estudar. Nossa Senhora, é uma coisa fabulosa. Então, o autor é Guilherme Del Valle da Silva. Esse livro, o meu, é de 2017, primeira edição. Foi publicado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. FERGS, né? Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Tá? Paulo de Tarso e as Leis Morais. Guilherme Del Valle da Silva. E ele mergulha mesmo, né? Ele fala aqui, ó, o livro Paulo de Tarso e as Leis Morais é inédito na proposta que traz ao leitor, qual seja, identificar na vida paulina como foram vivenciados os preceitos da lei divina, após o célebre encontro com Jesus, o que foi certamente a causa primordial e decisiva para o triunfo de uma alma que ascendeu da condição de verdugo cruel
do cristianismo ao patamar de seu maior divulgador. Então, esse livro, realmente, ele vai trabalhar as leis morais que se encontram lá no Livro dos Espíritos. Então, quem puder já ir juntando aí um dinheirinho, tá? Porque eu acredito que até final, não sei final de julho, mas acredito que até final de agosto a gente termine estudar as epístolas, e aí esse horário será sempre o horário dedicado a Paulo. Nós vamos entrar nesse livro, tá bom? Eu vou ver se eu tiro a foto do livro e mando para vocês. Então, meus irmãos, vamos aqui encerrando o nosso estudo. Eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a nossa prece de encerramento.